Olá, a paz para vocês. Meu nome é Vivian, esse é o canal 10 Minutos com Jesus. E estou de volta, para fazer mais um vídeo falando sobre as Escrituras Sagradas, sobre o Evangelho de Cristo. E hoje bateu aquela vontade no meu coração já de uns dias de falar sobre aquela passagem do caminho de Emaús, Não sei se vocês conhecem, e quem não conhece vai conhecer agora. Então, eu vou ler aqui em Lucas, capítulo 24, do versículo 13 até o 32. Então, vamos à leitura? E diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrina em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Então, aqui se fala de dois homens, daqueles que seguiam Jesus, não dos discípulos que Jesus nomeou como os 12, mas os que seguiam a Jesus e que continuaram a seguir a Cristo juntamente com os discípulos escolhidos por Jesus. Então, esses dois resolveram ir para Emaús. E, indo pelo caminho, eles começaram a conversar entre eles das coisas que aconteceram naqueles dias. Pois, como eles haviam dito, só fazia 3 dias que Jesus tinha morrido.
E então eles estavam conversando sobre as coisas que estavam sucedendo no terceiro dia. As mulheres, Maria Madalena e as outras, tinham ido ao sepulcro, né? E tudo mais que tinha acontecido no decorrer daqueles dias. Então Jesus de repente aparece caminhando e se aproximando, ele vai até chegar do lado deles e perguntar de que coisas eles estavam conversando entre si e por que eles estavam tão tristes. Então Jesus se aproxima e começa agora eles conversarem com Cristo. Mas a palavra de Deus diz que não foi dado a eles a conhecer Jesus naquele momento. E naquela conversa, Jesus agora repreende eles, chamando eles de nécios, e fala com eles sobre toda a Escritura. Tudo o que, começando de Moisés, foi profetizado sobre o Cristo, até todos os profetas do Velho Testamento que nós conhecemos hoje, sobre todas as profecias que culminam na morte e ressurreição de Cristo e na vinda do Messias. E aí agora Jesus dá uma aula explicando para eles que essas coisas estavam profetizadas. Tinha que ser assim, tinha que acontecer assim. E não foi dado ainda a eles reconhecerem a Cristo. E aí Jesus, quando chega na aldeia, eles vão entrando na casa e Jesus faz como que vai embora. Mas aí eles constrangem Jesus pedindo como que fosse uma oração, né? E fazendo esse pedido, Jesus, fica aqui com a gente, repousa aqui conosco hoje, pois já declinou o dia. E aí Jesus vai e entra com eles. E a gente até pode imaginar a cena, né? Como tem muitas, acredito que pinturas também. E eles estão lá na casa e Jesus senta lá no meio deles e aí é dado a ele o pão e ele parte o pão como na ceia e vem a eles imediatamente a recordação e é aberto os seus olhos e o seu entendimento. Mas nesse momento que é aberto os olhos e o entendimento, Jesus desaparece na visão deles. O que essa parte da Escritura, né, de Lucas pode nos ensinar? Primeiramente, eu queria dizer que às vezes nós passamos por coisas nas nossas vidas que nós não entendemos, porém nos deixa muito triste. E a gente pede a Deus um consolo, pede a Deus até explicação e a gente não consegue entender. E a gente não pode esquecer que do mesmo jeito que Jesus aparece no caminho de Emaús, a gente pode ter certeza que Jesus, como ele mesmo disse, que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Jesus ele está nesse caminho que a gente está passando também, ao nosso lado. Mas, às vezes, a gente não percebe que é Jesus que está conosco. Então, muitos de nós nos encontramos como aqueles dois seguidores de Jesus, que andando num caminho de Emaús como eles, um caminho triste, estamos precisando da companhia de Jesus. Tenha certeza que nesse caminho que você está, Jesus, ele está caminhando com você lado a lado. Que todas as conversas que você está falando com Jesus nesse caminho, como eles também conversaram, explicando tudo o que aconteceu naqueles dias em Jerusalém. Que as mulheres até viram que o túmulo estava vazio, porém eles estavam ainda sem entender o que estava acontecendo. Mas se você se encontra nessa condição, ore ao Senhor, explique tudo a Ele. Eu sei que o Senhor já sabe
como também no caminho de Emaús ele sabia. Ele já sabia de tudo que tinha acontecido. Mas Jesus mostra o interesse dele de saber da boca deles. No momento em que ele fala assim, quais coisas que aconteceram? Quando eles perguntam, olha, você não está sabendo de todas as coisas que têm acontecido em Jerusalém nesses dias? E aí ele pergunta, quais? Então, Jesus ele tem interesse de que você faça uma oração e explique para ele tudo o que está acontecendo nessa sua caminhada de Emaús. Ele quer escutar de você tudo que está dentro do seu coração. Faça uma oração, converse com Jesus, explique para ele tudo o que está acontecendo. E aí, depois dessa conversa que você tiver, com certeza, o Senhor vai responder para você do jeito que ele também respondeu para eles. E eu tenho certeza que o Senhor também quer falar com você. E ele talvez queira repreender dizendo, olha, tenha fé, creia. Tenha fé em mim, o meu nome tem poder. Toda a prova é necessária, mas depois a prova passa e a bênção chega. O período de paz, ele vai chegar. O tempo de tristeza não pode durar para sempre. Como em Eclesiastes diz que há tempo para tudo debaixo do céu, também há tempo de ser provado e tempo de ser aprovado. Existe o tempo de você ficar triste e o tempo de chegar à alegria na sua vida. Então, entenda o tempo que você está passando. Talvez seja um caminho curto, talvez seja um caminho mais longo, mas esse caminho de Emaús nós devemos passar um dia. Temos que passar, para que nesse caminho Jesus nos encontre e nos explique coisas importantes. Porque eles queriam saber se Jesus iria ser aquele que iria remir Israel, que iria levantar Israel, tirar do jugo dos romanos. Mas não era isso, era o que eles pensavam, mas não era isso que Cristo queria que eles entendessem. Talvez você esteja entendendo também como eles coisas erradas. Talvez você esteja entendendo que Deus vai fazer assim, que Deus vai fazer desse modo, que Deus ele vai fazer isso porque ele prometeu assim, mas eles não entenderam. Jesus e os profetas e na lei de Moisés não dizia que viria um que iria remir Israel, no caso de um jugo de um outro reino, que no caso aqui era os romanos, era Roma. Mas que iria vir com um reino não material, mas espiritual. E talvez você não esteja entendendo também que lado o Senhor ele quer na sua vida. O que é que ele quer? Com certeza é te renovar espiritualmente. Com certeza não são coisas materiais. Mesmo que o povo de Israel estava sendo subjugado pelos romanos, e isso, mesmo sendo uma coisa em esfera material, era importante para todo judeu ser livre novamente, mas veja quão grande é essa coisa. Eles estavam sendo subjugados por um outro reino, mas não é importante para Deus livrá-los de um reino, mas é importante livrar a cada um de nós das garras e dos aguilhões do pecado e do diabo. O importante para Deus é a sua alma, é a sua vida com Deus. E Jesus, ele começa a explicar para eles, no caminho de Emaús, isso. Que tudo aquilo que foi dito pelos profetas era para que o Cristo padecesse e que depois ele viesse a ressuscitar e que eles depois partissem para até os confins da terra para proclamar esse reino que é espiritual. Ele disse, meu reino não é desse mundo. Então, entenda, pare um pouco depois que você conversar com Jesus.
como eles pararam para ouvir. E ouça a Jesus. Eu tenho certeza que Jesus vai falar com você e vai te explicar o que Ele quer de você. E depois Ele vai abrir o teu entendimento. Ele vai fazer você entender essas coisas. Porque às vezes, mesmo quando estamos cara a cara com tudo, na nossa frente, nós não conseguimos entender. Então, mesmo às vezes, a gente ouvindo e sabendo e vendo que não é pelo caminho que nós pensamos, às vezes a gente não tem o entendimento aberto para enxergar, como eles também não tiveram. Eles passaram por todo aquele caminho e o entendimento deles não foi aberto, até o dito momento em que eles se assentaram e Jesus, partindo o pão, abriu-se-lhes o entendimento. Esse caminho de Emaús é um encontro seu com Jesus, para que Jesus possa explicar coisas a você após você conversar com Ele. E também um encontro de comunhão, onde você vai pedir em oração, intercedendo: fica comigo, Jesus. Continua comigo nesse caminho, porque eu sei que sem a sua presença eu não posso. Então, Jesus, Ele quer que você sinta necessidade de viver com Ele, de estar com Ele, de caminhar junto com Ele, de que Ele continue, não só nesse caminho de Emaús que você passa, mas por toda a sua vida. E aí, o Senhor, Ele quer, nessa comunhão, abrir o teu entendimento para que você possa entender o que Ele quer que você faça no seu viver. Esse caminho de Emaús é importante para o teu crescimento, não só para que você entenda algumas coisas que Ele quer tratar com você, mas também para que você cresça espiritualmente, para que você entenda coisas que você não está entendendo agora, para que você entre numa comunhão maior com o Senhor, para que você fique ali no partir do pão, naquela comunhão alegre e feliz, entendendo agora a necessidade da tua alma, do teu espírito, e não as necessidades materiais. Como eles também pensaram que era necessário que o reino de Israel fosse retirado do jugo dos romanos. E agora eles começam a caminhar para um entendimento de que o reino é muito maior do que isso. O reino de Deus, o reino de Cristo, é um reino eterno, é um reino celestial, é um reino que está no âmbito espiritual e não material. Eu agradeço muito de coração que vocês venham acompanhando esse canal, compartilha com outras pessoas também. Se inscreve no canal para que o canal possa crescer, ativa o sininho das notificações e também dá lá um joinha para ajudar o canal a alcançar outras pessoas na plataforma do YouTube. Eu vou terminando esse vídeo por aqui e eu gostaria de deixar essa reflexão e que você possa, ao fechar esse vídeo, refletir um pouco sobre essas palavras. E eu gostaria de fazer uma oração por você e pelas pessoas também que ainda não se decidiram para Jesus. Senhor, muito obrigado por este vídeo, por este canal, por este caminho que o Senhor me concedeu para alcançar algumas vidas. Eu peço ao Senhor que alcance vidas que ainda não se decidiram para Cristo. Que elas possam, ao ouvir a tua mensagem, a tua palavra, se decidirem a entrar nesse caminho, a se arrependerem de seus pecados e a começarem a praticar as palavras, os ensinamentos que o Senhor Jesus deixou para nós e os teus apóstolos. Eu também peço para que cada uma pessoa que ouviu esse vídeo, que assistiu esse vídeo, possa refletir
no caminho de Emaús que ela está passando no seu viver. E que o Senhor vá de encontro e busque-a para uma conversa em particular, para que ela possa entrar também numa comunhão como aqueles discípulos teus entraram na casa e o Senhor os levou a uma comunhão do partir do pão. Não exatamente esse tipo de comunhão ali como igual ao que o Senhor fez naquele lugar, naquela casa, junto com os teus discípulos, mas que de alguma forma o Senhor os chame para uma comunhão contigo. E nessa comunhão eu tenho certeza, eu creio que o Senhor vai abrir o entendimento, que o Senhor vai falar com eles e eles vão entender aquilo que o Senhor quer para a vida deles. Eu agradeço esse canal, agradeço pela essa mensagem e em nome de Jesus eu peço todas essas coisas. Amém. Então até a próxima, gente. Muito obrigado por estar acompanhando esse canal. Fica com a gente aqui, vai assistir outros vídeos nossos também. E até a próxima. Tchau, tchau.